Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez nessa noite por estarmos aqui, nos debruçarmos diante da tua palavra, que esse estudo possa nos edificar, nos consolidar, ó Deus, e nos dar cada dia mais entendimento, ó Deus, dos fundamentos da tua palavra, principalmente esses princípios básicos, ó Deus, que possam estar enraizados no nosso coração para nos manter a cada dia em pé. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, continuando aqui o nosso estudo, então, hoje nós vamos abordar aqui um outro ponto do credo apostólico, na mesma parte que ele fala ali, creio em Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós vamos abordar essas três características aí de Deus nesse momento, que é o Deus Pai, o Todo-Poderoso e também a característica do Criador dos céus e da terra. Eu vou dar uma misturada aqui na sequência que está na apostila, mas só por causa do raciocínio que eu quero derivar aqui. Então, a primeira característica ali, e a mais simples, que a gente pode entender dessa parte, é o Deus Todo-Poderoso. Então, desde ali do Velho Testamento, já é de fácil entendimento para todos aqueles que têm ali um contato com Deus, entender essa característica de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então, ele tem ali, por vários episódios no Velho Testamento, essa manifestação do poder dele. Então, os judeus já tinham essa compreensão e já tinham essa facilidade de assimilar o poder de Deus. Então, eles entendiam essa declaração ali do credo que se refere ao poder de Deus. Então, Daniel mesmo vai escrever, todos os reinos e autoridades, elas derivam de Deus. Então, derivam ali da soberania. Então, não há nenhum rei, não há nenhum poder que está estabelecido se não estiver debaixo da soberania de Deus, da decisão de Deus, da escolha de Deus. Então, até mesmo Levi apontou isso na semana passada, que até mesmo o diabo está debaixo da soberania de Deus, do poder de Deus. Então, todo o poder, ele emana, não é do povo, é de Deus. Então, todo o poder, de fato, no universo, vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Então, não há nada que não esteja debaixo desse poder e dessa autoridade. Por mais poderoso que seja uma pessoa, por mais independente que algum presidente, alguma autoridade se sinta aqui na terra, ele veio de Deus. E ele pode ser destituído por Deus também. Então, se Deus quiser, Deus remove qualquer pessoa de qualquer posição de autoridade. Um outro fator que implica nessa declaração é também visto ali na afirmação de Gabriel para Maria, por conta da gravidez milagrosa. Então, quando Gabriel anuncia ali que Maria vai ter um filho, mesmo não estando ali com José, Maria então fica perplexa com isso. E ela duvida, Gabriel vai dizer, né? Pois nada é impossível para Deus. Então ele está ali falando realmente desse poder de Deus, que para ele pode realizar qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa, e não há impossíveis que fogem do seu poder. Então Deus pode fazer muito mais, como o apóstolo Paulo já anunciou, daquilo que nós pensamos e imaginamos. E a gente tem que crer nessa verdade. Uma outra característica declarada aqui nesse credo é a respeito da paternidade. E esse eu quero me deter aqui um pouco mais. Porque a paternidade, ela é bem complexa para nós entendermos a paternidade de Deus. Então, mesmo que a gente entenda ali o amor de Deus, a bondade de Deus, todo o cuidado de Deus em relação a nós, muitos de nós ainda têm dúvidas dessa bondade da paternidade. Então, quantas vezes a gente não duvida desse amor quando coisas ruins acontecem conosco? Então, a gente sempre vai atribuir a bondade de Deus, a gente está sempre fazendo esse exercício, as coisas boas que nos acontecem. E geralmente as coisas ruins é porque a gente está duvidando
desse amor e dessa paternidade. Isso é bem complexo para nós e é bem difícil de assimilar também, né? Tanto para nós quanto também para o judeu. Então, o judeu, quando Jesus veio, e ali ele vai ensinar os discípulos em Mateus a orar, ele já fala na primeira sentença ali da oração, ele fala, Pai Nosso. Por quê? Porque o judeu não estava acostumado a falar com Deus com tamanha intimidade, né? Jesus vai falar que nós somos adotados e nós podemos chamar pai até mesmo de Abba Pai, de paizinho, né? Então uma das palavras ali de Jesus que mais surpreenderam os judeus e as pessoas que conviviam com ele é justamente essa palavra pai, essa palavra que foi instruída ali, Jesus instruindo seus discípulos a se dirigirem a Deus. Então eles não precisavam mais se dirigir a Deus como Deus Todo-Poderoso, né? Não mais como Deus Criador dos céus e da terra, mas agora eles tinham essa relação através dele de intimidade profunda. Justamente porque o judeu já vinha com esse histórico, como eu falei, de conhecimento, de assimilar o poder de Deus, a manifestação de Deus, de saber que ele era o Criador, e havia tanto temor no judeu em relação a essa característica de Deus, de Todo-Poderoso, que eles nem mencionavam o nome de Deus. Então eles meio que criaram ali uma espécie de criptograma, né, com o nome de Deus, que era aquela palavra, se você que é mais antigo já deve ter ouvido, YHWH, que é de onde vem o nome Yahvé, né? Então, para fazer a referência a Deus, porque eles tinham medo de falar, né? Tem algumas religiões ainda hoje em dia que eles escrevem Deus sem o E. Não sei se você já viu, coloca o D e aquela vírgula em cima, né, que eu não sei como é que chama. Os professores de português aí me ajudam. Aquela vírgula em cima, o S, né, já é derivado dessa característica judaica aí, para fazer essa referência a Deus. Então é uma tentação, aliás, é uma tentativa de reverência, de temor, né, ao nome de Deus ali. Então ficou como essa referência. Agora, imagine a importância ali para as pessoas quando Jesus vem, né, e diretamente seus discípulos a chamar Deus de Pai. E aí qual que é a dificuldade de muitos de nós? É porque muitas vezes a gente vai olhar como Pai baseado na nossa referência paterna. Entra o problema, né? Porque nós, por mais que a gente tente ser um pai bom, a gente tem falhas, a gente tem problemas, a gente sai das estribeiras. Então, às vezes, a gente pode criar traumas nos nossos filhos, pode exagerar com os nossos filhos, e se a gente tem essa referência de paternidade, outros ainda vão para uma situação mais drástica, que não tem um pai ausente, tem um pai que abandona, tem um pai que é abusador, e aí quando ele vem para Deus e tenta se relacionar com Deus na base dessa paternidade, a referência dele já tá prejudicada. Mas o que Jesus nos ensina, né? Ele vai nos ensinar que ainda que um pai humano, né, com toda a sua corrupção, sendo ruim, ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Imagine Deus que é infinitamente bom, né? Não pode nos dar, nas palavras de Jesus, o Espírito Santo ou sabedoria a quem pedir. Então, o Cristo aqui, ele está justamente tentando mudar essa referência de paternidade humana, para a gente olhar a paternidade de Deus pela perspectiva divina. Então ele está nos encorajando a crer e a ter essa confiança nessa paternidade, nessa bondade divina, a ter essa relação próxima, íntima com Deus. Então isso é uma base para nós, porque se nós duvidarmos dessa paternidade, desse amor e dessa
graciosidade de Deus para conosco, a nossa relação com Deus, a nossa vida espiritual, a nossa jornada cristã também vai ser prejudicada. Então é por isso que ele fala que a gente tem que entrar para o nosso quarto ali, né, e orar em secreto. Então ele está nos estimulando a ter essa relação profunda. O lugar secreto aqui, naquele contexto judaico, era um lugar especial, era onde os objetos mais valiosos eram guardados. E somente as pessoas muito próximas do dono da casa é que podiam entrar naquele lugar, nesse quarto secreto. Então, Jesus está nos ensinando que nós podemos entrar no lugar secreto, que o Pai, que é o lugar onde as coisas preciosas estão escondidas, vai nos revelar as suas preciosas promessas para nós. Então, nós temos esse privilégio, né? Os discípulos de Jesus têm esse privilégio de se aproximar de Deus, acreditando ali nesse caráter bondoso, acreditando nesse acesso para desenvolver uma relação íntima com Ele. O Brennan Manning, o autor do livro O Evangelho Maltrapilho, ele dá um exemplo muito legal em relação a isso. Então ele vai dizer que os judeus estavam tão acostumados a ver Deus como todo-poderoso, como aquele que move os céus, faz milagres, abre o mar, que eles não tinham eles tinham medo de ter esse contato com Deus. Tanto é que lá quando Moisés está diante do povo, né, e lá em Êxodo 19, se não me engano, e Deus quer ter esse contato com o povo fala o quê? Não, sobe você no meu lugar. Por quê? Porque eles tinham esse medo, né? Havia trovões, relâmpagos. E aí ele fala, por que Jesus veio? Aí ele fala que o maior exemplo do desejo de Deus de ter essa relação com o homem está lá onde Jesus, aos 12 anos, lá no templo, discutindo com os discípulos. Então é a primeira vez na história que Deus pode se aproximar do homem, onde o homem não tem medo de Deus. Então é muito legal isso daí, porque é realmente essa característica que a gente tem que ter na nossa vida. Então nós podemos nos aproximar de Deus, porque Ele é Pai. Não precisamos mais ter medo de Deus, né? Então alguns têm essa dificuldade em aceitar, justamente porque tiveram experiências ruins com seus pais. Mas isso acontece porque os seres humanos também são diferentes do modelo de Deus de paternidade, né? Então, você pode perceber isso nas parábolas que Jesus fala sobre o filho pródigo, por exemplo, né? Sobre a dracma perdida. Então, isso revela ali um Deus que é cheio de amor, que é um Deus que é cheio de ternura e que é um Deus que a todo tempo está em busca daquele que se afasta dele. Então, ser filho significa que Deus tem autoridade sobre nós. Então, entender que Deus é o nosso Pai nos leva a ter essa compreensão da proximidade que podemos ter de Deus, sem o receio, sem o medo, sem o pavor, e ao mesmo tempo nos dá a compreensão de que Ele tem autoridade sobre nós. Então, ser pai significa ter autoridade sobre aquele que é o seu filho. Então, ele tem essa autoridade porque nós pertencemos a Ele. Então, Jesus mostrou, em vários textos também das Escrituras, que Ele sempre estava se submetendo à vontade de Deus. Então, como Deus é Pai, nós também devemos ser filhos. E a referência de ser um filho para nós é Cristo. Então Ele é o Filho perfeito. Então nós devemos buscar a cada dia ser semelhantes a Ele, como o próprio apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, né, que Deus está nos transformando à medida que todas as coisas vão acontecendo, vão cooperando para nos transformar à imagem do Filho. Então, de fato, nos transformar para sermos esses filhos obedientes à vontade do Pai. Jesus vai dizer lá em João 6,38, né? Eu desci do céu não para fazer o que eu quero, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E João 4,34 ele diz também, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a completar
a sua boa obra. Então, se Deus é Pai, Ele tem autoridade sobre nós, e se nós somos filhos, nós estamos a cada dia, devemos nos submeter à sua vontade e ao seu desejo, né? Então, Deus é o chefe da família. Amém? Então, é importante destacar também que Deus é aquele que nos dá o nosso nome. Então, se Ele é Pai, Ele tem o poder de nos dar o nosso nome. Esse nosso nome se refere a uma nova identidade nele. Então, é através dessa relação com Ele que a gente descobre quem nós somos. Então, se Ele é Pai, eu vou me relacionar com Ele, como eu falei aqui, nós vamos entrar para o quarto para se relacionar com Ele sem esse pavor, para ao mesmo tempo, enquanto descobrimos quem Ele é, também nos descobrimos quem somos nele. Calvino vai dizer isso nas Institutas, né? A maior parte do nosso conhecimento, que pode ser considerado verdadeiro e sólida sabedoria, se resume em duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Essas duas coisas estão tão ligadas que elas se relacionam entre si. Então, à medida que nós conhecemos a Deus, nós também vamos nos conhecendo a nós mesmos. Então, tem muita gente perdida dentro da igreja, não é porque falta ainda teologia, porque falta, de fato, conhecer essa paternidade de Deus. Falta, de fato, se conhecer em Deus, né? Conhecer a sua estrutura em Deus, quem Deus chamou para ser. E, por fim, nós temos essa característica do Criador dos céus e da terra aí no credo. Então, como mencionado antes, ser pai significa ter autoridade sobre aquilo que é seu. Então, se Deus é a origem de tudo, é Ele que determina todas as coisas, né? Então, nesse trecho vai ficar mais claro, porque é Ele quem vai dar significado para cada parte da criação. Embora a natureza ela não nos diga diretamente quem é Deus, ela vai nos mostrar que há um Criador e vai nos ensinar algumas verdades sobre cada coisa. Paulo vai escrever isso lá em Romanos capítulo 1. Vai dizer que a natureza ela revela o caráter de Deus. Então a gente pode entender essas verdades de forma intuitiva. Quando a gente olha para o mundo, a gente vai ver padrões, a gente vai ver cores, a gente vai ver matemática. Então a gente vai entender que por trás de tudo isso existe alguém. Existe alguém que está criando, existe alguém que é um criador. Tem até um estudo na ciência, né, que diz que se o mundo fosse 1 milímetro a mais ou a menos, ele não se sustentaria. Então a gente vê que existe alguém que está por trás, e para nós é o Deus Criador. A gente vai ver isso em Gênesis 1 e 2, como também em João capítulo 1, que Deus ele estabelece ali uma ordem no universo. A nossa própria razão, que também foi formada por Deus, nos permite entender essa ordem. Diferentemente de algumas religiões e até ideologias que defendem o contrário. Se você perceber, por exemplo, no filme Avatar, quem já assistiu Avatar aí? Se você perceber lá no filme Avatar, eles tentam introduzir a ideia ali de que a natureza é Deus, então está tudo ligado entre si. Isso aí é chamado de... O Levi que vai saber os nomes teológicos aí, né? Acho que é panteísmo, né? Panteísmo, vai chamar de panteísmo. Então, nós não cremos nisso. Então, nós cremos que existe um Deus que criou todas as coisas e todas essas coisas têm uma função para o seu bom propósito. Então, Deus é um criador. Ele fez o mundo, né, e está no mundo ordenando todas as coisas. Então, não fez o mundo e abandonou o mundo, né? Que também tem outra linha teológica que é chamada de deísmo, né? Deus criou o mundo e saiu fora do mundo. Não, Deus criou o mundo e está no mundo ordenando todas as coisas. Então ele não é a criação em si, né? Não é todas as coisas são Deus. Não. O que nós aprendemos nas Escrituras é que Deus é pessoal, como nós falamos na semana passada, são 3 deuses ali, né? A Trindade. Ele é um Deus pessoal. E ele existe dentro do universo, ele criou tudo e sustenta tudo de maneira sobrenatural. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz, através da sua poderosa palavra, ele sustenta o universo. E o salmista também, lá em Salmo 24, 1, diz que tudo e todos pertencem a Deus. E ele confiou aos seres humanos o cuidado
da criação. Então, entender que Deus é todo-poderoso, isso é fácil de assimilar. Entender que Deus, Ele é Pai para nós, isso já é um passo mais complicado por causa das nossas más experiências, mas através de um relacionamento profundo e íntimo, podemos descobrir a paternidade de Deus, como também descobrir a nossa identidade de Deus, e também entender que Deus é o Criador dos céus e da terra. Isso implica que Ele criou tudo, tudo pertence a Ele, e tudo que pertence a Ele tem um propósito, e Ele também está no mundo ordenando todas as coisas. Amém?